Bem-vindo a mais uma aula da série Primeiras Frases em Inglês. Você já sabe, aqui é para inglês iniciante, inglês básico. Não é as suas últimas frases em inglês, é primeiras frases em inglês, para criar o seu alicerce. Todo fluente precisa saber esse conteúdo aqui, então aproveita ao máximo da série Primeiras Frases para poder criar a sua base de inglês, criar o seu alicerce para poder chegar no avançado. A aula de hoje é sobre a palavra when. When, pronúncia dela mais ou menos assim, ó. When, ok? When, com um U bem rápido. When. Significa quando. Ela é para perguntar de um momento, perguntar de uma hora. When, quando. Na aula anterior a gente viu sobre where, que eu falei para você, significava onde. Ó, elas são parecidas na escrita, podem ser um pouco parecidas na fala também. Where, when, where, when, mas são completamente diferentes. Where pergunta onde. When pergunta quando. Diferenças de pronúncia, tá bom? Where, when. Where, when. Então vamos lá, primeiríssima frase de exemplo com a palavra when. When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? A palavra birthday significa aniversário. E olha só que interessante. Birth significa nascimento e day significa dia. O que isso te lembra? Birthday é o seu dia de nascimento. Então você pode usar birthday para falar do seu dia de nascimento mesmo. Por exemplo, no meu caso, May 13th, 1999, 13 de maio de 1999 é minha data de nascimento. It is my birthday. Mas também, my birthday é May 13th. Todo ano meu aniversário é 13 de maio. May 13th, ok? Então usa tanto para aniversário quanto para sua data de nascimento específica. When is your birthday? When is your birthday? Aí você pode responder. My birthday is, sei lá, May 13th, no meu caso. Estou colocando aqui especificamente para que vocês saibam e me mandem presentes, tá bom? My birthday is May 13th. Pode colocar o on aqui também. My birthday is on May 13th. Também tá tudo bem. É até mais recomendado, tá bom? Próxima frase. When will you start? When will you start? Quando que você vai começar? De novo, a palavra quando aqui, ó. When. Tô perguntando que horas, tô perguntando que momento, tô perguntando quando. Mesma coisa aqui, era perguntando momento, quando. Agora eu quero que você perceba o seguinte, a gente já aprendeu a palavra will para expressar futuro, certo? Se eu quero falar você começa, é you start. You start. Seria você começa. Agora eu não quero falar de presente, eu quero falar de futuro. Você vai começar, você começará. Para isso, will é usado para colocar a nossa frase no futuro. Isso a gente já aprendeu. Porém, however, entretanto, contudo, todavia. Will vem depois da pessoa assim, ó. You will. You will, quando tá numa afirmação. You will see. É no futuro, você vai ver, você verá no futuro. Agora, se a frase é uma pergunta, you will passa a ser will you. Lembra daquela inversão? Aquela inversão que acontecia no verbo to be? You are vira are you quando é uma pergunta. I am vira am I quando é uma pergunta. Essa mesma inversão também acontece com will. I will, por exemplo, I will try é eu tentarei no futuro. I will try. Se é uma pergunta, eu tentarei? Eu vou tentar? Eu inverto. Will I try? Will I try? Olha a diferença. Se eu falo I will understand, eu estou falando que no futuro eu vou entender. Coloquei o verbo understand no futuro. Se eu quero perguntar, eu vou entender? É uma pergunta. Will I understand? Will I understand? É uma pergunta. Eu vou entender? Vinícius, afinal, will é vou, então? Você traduziu aqui vai porque will é vou? Não. Will é futuro. Você pode falar quando você vai começar, quando você começará. Você pode colocar quando você há de começar, né? Existe o há de fazer para o futuro, né? Eu hei de fazer. Então, I will understand é eu vou entender, eu entenderei, eu hei de entender. Acho que é isso, né? Assim que fala, eu hei de entender, eu hei de entender. Então não se prende ao vai.
Porque se você se prende ao vai, você pensa que will é vai, vou, aí você pergunta, mas e o verbo to go? O verbo to go não é ir? Se eu falo go, não é vai? Sim, é o verbo ir. Esse vai que a gente usa aqui é só como um auxiliar do português para colocar no futuro. Não é nenhum vai de verbo ir não, tá bom? Então, when will you start é quando que você vai começar. Próxima frase de exemplo aqui. When can we eat? When can we eat? Quando que nós podemos comer? De novo, a palavra when significa quando. E aí coloquei aqui a palavra can, significa posso, consigo, podemos. Indica capacidade, possibilidade, permissão. Então, se eu falo assim, ó, we can eat, eu estou afirmando que sim, nós podemos comer. A gente viu esse can sendo usado, a gente já teve uma aula sobre ele. Se eu vou perguntar, inverte. Can we eat? Can we eat? Nós podemos comer? A inversão acontece assim como will invertia, assim como o verbo to be invertia. Can we eat? Nós podemos comer? Essa frase pergunta quando nós podemos comer, certo? Mas mesmo ela perguntando quando nós podemos comer, continua sendo uma pergunta. E assim, poderia ser, por exemplo, where can we eat? Where can we eat? Onde nós podemos comer? Poderia até perguntar, por exemplo, por quê? Why can we eat? Estou perguntando aqui, ó. Por que nós podemos comer? When can we eat? Quando nós podemos comer? O fato de ter when, where, why não muda o fato de que a inversão continua acontecendo no can we em vez de we can por causa da pergunta. Vamos lá, seguindo. Você chega em casa com um carro novo e eu não entendo nada. Eu falo, peraí, quando que você comprou esse carro? When did you buy this car? When did you buy this car? Quando que você comprou esse carro? Verbo que a gente tem nessa frase. To buy. Comprar. Lembra da pergunta com did? Para eu perguntar assim, você comprou esse carro? Não é só falar you buy this car? You buy this car não é você comprou. Você comprou esse carro. O correto para você fazer uma pergunta assim em inglês é usar o seu amigo did. O did pergunta lá na frase se você fez algo no passado. Did you buy this car? Aí pronto, a sua pergunta ficou no passado. É para fazer perguntas no passado com verbos que a gente usa esse did. Já teve uma aula sobre ele aqui no nosso canal, tá bom? Então, did you buy this car? Did you buy this car é o passado. Você comprou esse carro? Agora, se eu quero adicionar uma informação a mais, por que você comprou esse carro? Onde você comprou esse carro? Quando você comprou esse carro? Não muda o fato de que toda essa parte da frase continua igual. Você só muda o que vem no começo aqui, ó. When did you buy this car? Quando que você comprou esse carro? Olha que interessante. Why did you buy this car? Por que você comprou esse carro? Where did you buy this car? Onde você comprou esse carro? Só consigo pensar nesses contextos. Onde, quando e por quê. Na verdade, o Leandro aqui que está assistindo essa gravação acabou de mandar aqui uma sugestão do que poderia ser usado, né? How did you buy this car? Eu posso perguntar também, né? Como você comprou esse carro? When did you buy this car? Where did you buy this car? Why did you buy this car? Por quê? How did you buy this car? Como você comprou esse carro? Boa, Leandro. Valeu pela sugestão do how. Tinha esquecido do how. Como? Vamos seguir em frente. I was here when you called. I was here when you called. Eu tava aqui quando você ligou. I was here significa eu estava aqui. É o passado disso aqui, ó. I am here fala que no presente eu estou aqui. Você tá vendo um spoiler do que a gente vai ver nas próximas aulas do Primeiras Frases, que é was no passado. I was, eu estava, eu era. I was here when you called. Super simples, aqui a palavra when significa quando, que é o que a gente tá vendo nessa aula. Tem um verbo ali nessa frase, é o verbo to call, significa ligar, tá bom? Call, no presente, mais ou menos assim a pronúncia. Call, não é exatamente um O, call, não é exatamente um call, é mais pra call, 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 ok? Mais ou menos assim. Passado dele, called, called. Não é called, não se fala called, é called. I was here when you called. Tem uma música que eu gosto bastante que ela começa assim. I was there when it happened. Eu estava lá
quando essa coisa, isso, esse evento aconteceu. I was there when you fell. Eu estava lá quando você caiu. A palavra it, aqui, que eu traduzi como isso, ela não é exatamente um isso, não, tá bom? O fato é, o que eu quero falar nessa frase é: eu estava lá quando aconteceu. Eu estava lá quando aconteceu. A gente sabe que é quando aconteceu, eu tô falando de um evento específico, né? Eu estava lá quando esse evento sobre o qual a gente está falando aconteceu. Só que em inglês eu não posso simplesmente falar I was there when happened. I was there when happened. Não pode, tem que ser I was there when it happened. Aí esse it corresponde ao evento específico aí que aconteceu. E a música começa assim: I was there when it happened. I was there when you fell. Eu estava lá quando aconteceu. Eu estava lá quando você caiu. Até segue, né? First time that I saw you cry, the magic died as well. É bem legal essa música, depois eu passo pra vocês. Então é a mesma estrutura que tá aqui, ó. I was there, I was here when you called. Estava aqui quando você ligou. I was there when you fell. Eu estava lá quando você caiu. Fell é o passado do verbo to fall. Fall é cair no presente, fell, caiu no passado. E a mesma coisa do happened, aqui, ó. É o verbo to happen, acontecer. Ele é assim, ó. Verbo to happen, no presente, acontecer. Happened, no passado, aconteceu. Seguindo em frente. Since when are you two friends? Since when are you two friends? Notícia boa pra você. A palavra when significa quando, né? E aí existe uma expressão do inglês que é igual ao nosso desde quando. Since when. Tá bom? Pode usar ela sozinha, inclusive. A pessoa chega pra você e fala I am dating, we are dating, nós estamos namorando. Aí você fala since when? Since when? Desde quando? Ok? Então, desde quando? Since when are you two friends? Vocês dois, em inglês é you two. You two, vocês dois. É daí que vem o nome da banda. Já viu o nome da banda? U2. É porque a pronúncia de U2 fica dessa forma, né? U2, fica dessa forma. Eu não sei se quando ele escreveu o nome da banda U2, ele quis dizer U2, vocês dois, ou U2, você também. Não tenho certeza, porque a pronúncia de vocês dois e você também é a mesma. U2, U2. Mas a pronúncia da palavra U2 da banda vem daí, tá bom? E olha só, se eu quero falar simplesmente, vocês dois são amigos, eu vou falar you two are friends, correto? Palavra por palavra, bem tranquilo de entender. You two are friends. Vocês dois são amigos. Agora, para eu perguntar, vocês dois são amigos? Não é só tacar uma interrogação aqui e pronto. You two are friends? Não fica correto. Para você fazer essa pergunta, acontece lá a inversão, olha só. Are you two friends? Lembra que you are, você é, você está, vocês estão. Na pergunta fica are you? Mesma coisa aqui, ó. You two are, inverteu. Are you two? E como essa frase é uma pergunta, since when are you two friends? Since when are you two friends? Desde quando vocês dois são amigos? Combinado? E aí, essa é excelente. Penúltima frase aqui, pra gente chegar na reta final. Visit the Eiffel Tower when you come to Paris. Visit the Eiffel Tower when you come to Paris. Visite a Torre Eiffel quando você vier a Paris. Bem tranquilo entender essa frase de verdade. A pronúncia de Torre Eiffel em inglês, na verdade eu não sei se em português é Torre Eiffel ou Torre Eiffel. Sei que em inglês é Eiffel Tower. Eiffel Tower. Visit the Eiffel Tower. Eiffel Tower. Visit the Eiffel Tower. Visite a Torre Eiffel. When you come to Paris. Associação de palavra por palavra aqui, ó. Quando você vier a Paris. When you come to Paris. E olha só que interessante. O when, você pode usar ele para poder falar de um evento futuro. When you begin, 3 pontinhos, significa quando você começar. Por exemplo, quando você começar a trabalhar. When you begin working. Estou falando do que vai acontecer no futuro. Outro exemplo. Vamos supor que eu quero falar no futuro. Quando você for forte. Você vai conseguir fazer isso aqui quando você for forte. You will be able to do this when you are strong. Quando você for forte no futuro.
Eu tô falando que esse é um tempo verbal que no português a gente chama de subjuntivo, né? Quando acontecer, quando você for, quando vier, é um subjuntivo. Mas em inglês, para você montar isso de quando algo acontecer, é só você montar como se estivesse no presente. When you are strong significa quando você for forte. Eu não tô falando que quando você é forte agora, no presente, não. É quando você for. When you are strong. Interessante, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó. Me avisa quando você for lá. Me avisa when you go there. O que eu tô falando é quando você for lá. Aqui é o for do verbo ser, né? Aqui é o for do verbo ir. Quando você for. É errado falar em português quando você ir, né? Me avisa quando você ir lá. Quando você ir lá fica feio, né? É quando você for mesmo. Só que em inglês é super simples de montar. É só colocar o verbo padrão na forma original. When you go, quando você for. When you are, quando você for, do verbo ser. When you come, quando você vier. When you see, me avise quando você vir qualquer coisa. Me avise quando você vir qualquer coisa. Então o verbo to see não é ver. To see é ver. I see you, eu vejo você. Para você falar quando você vir, no subjuntivo, lembrando que é quando você vir em português e não quando você ver, tá bom? É se você vir e não se você ver. Lembre disso. Então esse vir não é o verbo vir não, tá bom? É vir do verbo ver. Então, when you see é quando você vir. When you come é quando você vier. Interessante, né? Em português tem que mudar para for, para vier, para fizer. Em inglês é só aplicar na forma padrão mesmo. So visit the Eiffel Tower when you come to Paris. Agora, se eu quero falar do passado, eu lembro quando você começou. Aí você coloca a sua ação no passado. When you began, quando você começou no passado. When you begin, quando você começar no futuro. Olha só, when you go there é quando você for lá, no futuro. When you went there é quando você foi lá, no passado. Lembrando que isso aqui é uma afirmação, tá? Eu lembro quando você foi lá. I remember when you went there. Uma afirmação. Pra gente finalizar, mais uma frase aqui, essa aqui mais recheada, com palavras novas. Ela diz: I bought a new phone when my old phone broke. I bought a new phone when my old phone broke. Eu comprei um novo celular, um celular novo, quando o meu celular antigo quebrou. Aparece 2 vezes nessa frase a palavra phone, que significa telefone mesmo, celular, tá? My phone. This is my phone. My phone, meu celular. I bought, tá acontecendo aqui o passado do verbo to buy, significa comprar. Buy é comprar no presente. I buy, eu compro. I bought, comprei no passado. I bought a new phone, comprei um novo celular. O new tem que estar na frente, não pode ser a phone new. Não, tem que ser a new phone. Característica sempre antes da coisa. When, tá aqui o momento, quando my old phone broke, quando meu celular antigo quebrou. E esse broke é o verbo quebrar no passado. O verbo quebrar no presente é to break. Se quebrou, meu celular quebrou, my phone broke. E não my phone break. Break é presente. My phone broke no passado. I bought a new phone when my old phone broke. Agora eu quero te dar um truque que talvez você não conhecia, que é como você pode montar essa frase sem repetir a palavra phone 2 vezes. Em vez de falar I bought a new phone when my old phone broke, fica repetido phone when my old phone, phone when my old phone. Como que a gente pode montar essa frase com um phone só? I bought a new phone when my old one broke. Existe esse recurso do one em inglês, que você consegue dar uma característica para ele, né? Old one, o antigo. E aí você fala old one, o antigo, em vez de falar o celular antigo, para não ter que repetir a palavra celular. É como se a gente tivesse falado assim, ó. Comprei um celular novo quando o meu antigo quebrou. Quando a gente fala esse o meu antigo, você sabe que é o meu antigo celular. Em inglês a gente faz isso com o one. I bought a new phone when my old one broke.
Então essa é a aula sobre o when que eu queria te trazer. Ele pode aparecer no começo da frase, perguntando, por exemplo, when will you sleep? Por exemplo, quando que você vai dormir? No começo. Pode aparecer no meio, tipo aqui, ó. Visit the Eiffel Tower when you come to Paris. Tá no meio da frase. Pode aparecer sozinho, tipo assim, vou me mudar para os Estados Unidos. E você pergunta, when? Quando? When? Pode aparecer sozinho também, tá bom? Então essa é a palavra when. Se você aprendeu coisas novas aqui, clica imediatamente no gostei no momento que você aprendeu coisas novas. Deixa nos comentários aqui embaixo desse vídeo se restou qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre esse conteúdo, sobre essa aula. Eu vou fazer questão de responder. E a gente se vê agora no episódio 43 da série Primeiras Frases em Inglês. Se você é novo aqui, apareceu aqui agora, não conhecia, não sabia o que estava acontecendo, meu Deus, caí no episódio 42, o que está acontecendo? Aqui no meu canal do YouTube tem a série Primeiras Frases em Inglês desde o começo, desde a aula 1, Primeiras Frases em Inglês, episódio 1. É a melhor aula para você começar a aprender inglês aqui no meu canal, é a partir dessa, porque lá a gente vai começar literalmente das suas primeiras frases, suas primeiras estruturas, aprendendo a coisa mais básica que se dá para aprender em inglês, que é afirmar que algo é meu, é antigo, é bom, é caro. É a frase mais básica que dá para se aprender. Você aprende desde o começo do Primeiras Frases, aí a cada aula a gente vai avançando uma estrutura nova, indo mais por avançado. Ok? Então eu espero que você tenha gostado muito. Aproveite a série Primeiras Frases em Inglês desde o começo, desde o primeiro episódio, que você só tem a ganhar. São tipo 400 frases já que estão até aqui. Com certeza vai te acrescentar demais. Bons estudos para você e a gente se vê em breve. Tchau!